Eu, olá, meninas, de novo. Eu vou dar um recadinho aqui, porque tem cachorro, tem coisas incontroláveis aqui. Acho que não vai ter arroto, mas vão ter outros barulhos. Minha filha está tendo aula de piano, o cachorro está latindo por causa da campainha, tem cachorro no vizinho, tem cachorro em tudo quanto é lugar aqui, então vocês vão ouvir, não tem jeito. Eu ia mutar e desmutar, mas se eu desmutar, depois você vai ter que me... Mas eu te libero, qualquer coisa, se precisar. Tá bom? Mas, bom dia para todo mundo que nos assiste. Eu sou a Marina, do Instagrafite. A gente está aqui na segunda temporada do UOL, indo para a nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história das mulheres que pavimentaram esses caminhos que a gente percorre hoje do grafite, da arte urbana, através da experiência da Jana Joana, que é uma das pioneiras dentro desse segmento, desde 98, que é ativa nessa cena, através dos seus murais, das suas pinturas, e ela que tem um trabalho social, poético, sacro feminino. Ela vai falar um pouquinho também da feminilidade dela dentro desse universo que é tão masculinizado, né? Um universo tão machista, e como que ela se insere nele até hoje, como que ela convive, enfim, com esse universo, com a sua feminilidade. Então, Jana, obrigada novamente por estar aqui com a gente, obrigada por ter aceitado o convite, é uma grande honra, e a gente é muito apaixonado pela Jana, gosta muito dela, energia muito boa sempre. Então, obrigada por ter topado, e agora a fala é contigo. Eu vou ficar aqui também de ouvinte curiosa para saber o que tu vai falar com a gente. Obrigada, primeiramente, pelo convite, obrigada por estar aqui, obrigada por cada uma de vocês que reservaram um tempinho para estar aqui ouvindo. Espero que eu atinja a expectativa de vocês. Muito obrigada por fazer parte dessa comunidade. Acho que quando a gente é convidado, a gente tem que limpar o pezinho para entrar na casa dos outros, então sintam-se que eu estou limpando o pezinho para entrar na casa de vocês e falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, sobre a história da cena que a gente está vivendo. E agradecer muito a Marina, a gente já se conheceu há um tempo, quando o meu companheiro Viché fez um projeto super pioneiro também, com ela no grafite, onde eles pintavam em penas. Eu fui convidada também, mas na época a minha filha estava com 4 aninhos, né? Acho que foi 2014 ou 2015? 2015. Então, você lembra o mês? Outubro. Então ela já tinha 5 anos. E aí eu tinha que administrar, né? E aí tem toda essa coisa, quem é mãe aqui sabe como é. A gente, então, vai você para a batalha enquanto eu fico aqui na retaguarda. E aí a gente foi trocando nesse intervalo. Aí ela tem 10 anos agora. Aliás, antes de vocês entrarem, a Jana me contou que a filha dela de 10 anos ensinou ela a usar o Zoom. Então, tudo. O mundo está todo virado. Oi. E aí, nesse projeto, a gente se conheceu, eu conheci todo o trabalho dela, a gente, enfim, começou a conversar. E teve o ano passado também, e eu vi algumas das lives, não consegui acompanhar todas, mas vi. Tinham várias amigas, né, participando. E então eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu vou compartilhar a tela agora e vou... É bom que a gente tem 1 hora, né? Ué, foi aí para todo mundo ou ninguém tá vendo? Para mim ainda não... Aqui está dizendo que começou a compartilhar, mas não aparece para gente. Deve estar entrando. Agora está vindo. Agora foi. Vamos lá. Pronto. Só que está uma tela branca ainda para gente aqui. Agora foi. Foi, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho desse universo, nesse universo todo que eu adentrei lá pelas décadas de 90. Então, para começar a explicar tudo isso, eu vou explicar um pouquinho quem eu sou, né? Quem acha que para nascer tem que estar na barriga da mãe?
Se quiser, pode levantar no chat, levantar a mão. Quem acha que para nascer tem que sair ali no expulsivo, respirou o primeiro ar? Quem acha que para nascer a pessoa tem que ter um nome? Quem acha que na barriga já é um ser vivo e já é uma pessoa? E eu sou essa pessoa que acredita em muitos astrólogos e gosto da magia, tudo. E aí eu descobri que na Índia tem vários tipos de astrólogos, porque na Índia o mapa astral da pessoa é muito importante. Ela vai tomar decisões ao redor disso, tudo. E aí tem astrólogo que conta que a pessoa nasceu a partir do momento que ela foi gerada. Tem pessoas que do momento da concepção, né? Tem astrólogos que contam a partir de que sai do canal vaginal. Tem astrólogos que a partir do corte do cordão umbilical, e tem astrólogos do primeiro suspiro sem o líquido amniótico. Então, é uma loucura isso. Eles fazem uns cálculos de matemáticos e aí vão falando com a pessoa o que aconteceu aqui, como foi o parto, e aí vão e fazem uma correção da sua data de nascimento. E aí a Janinha aqui, pequenininha, vocês estão vendo aqui embaixo, nasceu de uma mamãe hippie e um papai cigano. Olha que legal. E aí nasceu essa Janinha aqui, que eu falo que é a minha criança interior. Deixa eu ver se dá para colocar mais aqui. Aí eu vejo todos vocês. Eu falo que é a minha criança criativa, a minha criança interior, porque ela é completa. Ela sabia se expressar, ela dançava, ela cantava, e ela era muito criativa, e ela pintava, ela não tinha um monte de sensores que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, essa criança de 4 ou 5 anos é a que eu sempre honro, então vou apresentar a Janinha, minha criança criativa, para vocês, meninas, essa é a Janinha, Janinha meninas. E essa criança, ela não tinha medo de nada, ela não tinha nenhuma amarra, ela simplesmente ia e fazia acontecer. Ela dançava, ela se expressava criativamente, e com o tempo a gente vai ganhando um monte de barreiras, de medos, enfim. E aí surgiu na minha vida, muito mais para frente, né, com 31 para 32 anos, a gente teve uma filha, a Gaia, aqui, estou gravidinha dela aqui, tive a Gaia, ressignifiquei várias coisas e quis fazer diferente com ela, muitas coisas, né, de educação, de criatividade, de livre expressão, enfim. Então, esse processo é muito legal para mim. Assim. Então, vocês vão ver muita coisa que eu ressignifiquei durante a minha vida. E essa Janinha criativa, essa pequenininha aqui, cresceu na rua, dos anos 80 e 90. Então, quem for dessa época, se tiver alguém dessa época aí, que tiver entre 35, 40 e para mais, eu tenho 42 anos, vai se identificar com tudo que eu falei, porque a gente viu um mundo que não tinha celular, não tinha internet, que as coisas eram muito mais lentas e que o tempo era cronológico, ou seja, aconteceu aqui, você já sabia mais ou menos o que ia acontecer aqui. E as gerações das mulheres passadas viviam mais ou menos iguais, né? Até a minha mãe, as gerações meio que viviam as mesmas coisas do que a mãe, do que a avó, com algumas mudanças, leves mudanças. Na minha geração, isso quebrou muito, porque não tem precedente. Então, eu tive que me reinventar muito como mãe, como profissional, porque a gente viu toda uma transição em 30, 40 anos, muito rápida de muita coisa. E agora a gente está vendo uma transição muito grande de conceitos, que demorou muito, né, para acontecer, mas que está em voga, toda essa questão, principalmente da mulher, né, e de toda a questão racial, o mundo está mudando, a gente está se reconstruindo, a gente está se reinventando, e isso é maravilhoso. Mas até a geração da minha avó, por exemplo, ela viveu como a mãe dela ensinou, e a minha mãe viveu como a mãe dela ensinou. Mudando um pouquinho as coisas, tal, né? A mulher foi para o ambiente de trabalho, né? A minha avó ficou em casa, a minha mãe trabalhou fora, mas assim,
poucas coisas mudaram, de fato. Na minha geração já não tinha mais isso. E aí, essa criança que cresceu nos anos 80 e 90, eu vi, por exemplo, a cena de São Paulo. Para quem não mora em São Paulo é uma cidade toda pintada, com pichação, com grafite, com tudo. E, inclusive, nos anos 80 e 90, era muita propaganda também. A gente não tinha essa lei do Cidade Limpa, então tinha tudo. Então, era muito grande o apelo visual em tudo. E quando eu era criança, nos anos 80, ali, tinha até uns 10, 13 anos, quase não tinha pichação na rua. Então, vinha a minha Chico 89, propaganda de político, enfim. E as informações eram... Quem detinha informação detinha o poder, na minha época, né? Até os anos 90, começo de 2000, era muito assim. Até 2008, 2000 ainda era muito assim. E a informação não era para todo mundo. Eu lembro que para a gente comprar alguma coisa de fora, tinha que pedir para amiga aeromoça, alguém que ia para o Paraguai. Eu lembro do meu dentista falar assim, não tem matéria-prima, porque tudo quase não podia importar coisas, né? Era tudo aqui do Brasil, e aí a matéria-prima não era de boa qualidade, às vezes, em alguns ramos. Então, era muito difícil, assim. E aí, crescendo nesse contexto, eu entendi que eu virei uma espectadora de uma transformação mundial, porque você vive e cresce num momento analógico, e de repente você vai para um momento como a gente está agora, em que a gente se conecta em tempo e espaços diferentes, em que não tem uma linearidade, sabe? É tudo muito pá, 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 o tempo todo. Agora a gente está conversando no WhatsApp, falando aqui em muitos lugares ao mesmo tempo, ou seja, a gente se teletransporta de forma virtual em muitas, né? E aí, esse cenário da rua eu vi muito acontecer, porque eu fui criada meio que na rua, venho de origem que era a gente não passava fome, mas a gente tinha poucas possibilidades, né? Então, assim, eu comecei a viajar com 28 anos que eu fui para fora do Brasil. Até então, eu nunca tinha ido nem para o Paraguai, assim. A gente ia para Peruíbe aqui, nas férias, de vez em quando, e olhe lá, ia para o Paraná, sabe? Coisas pequenas, assim. Até essa questão da mobilidade mudou muito, né? Então, a gente viveu um mundo diferente do que foi. Então, para eu coletar informações era muito difícil. Então, tudo que eu ia pegando eram fragmentos de tudo que eu vou falar aqui eram fragmentos de informações que a gente ia conseguindo aqui e ali, de jeitos diferentes até, né? E às vezes chegava truncado também, né? Às vezes chegava umas lendas urbanas, né? Hoje tem fake news, mas na nossa época tinha lenda urbana também, que um ia passando para o outro que nem telefone sem fio e o negócio ia deturpando, enfim. Mas a gente começou meio que desse jeito. Deixa eu passar para o próximo. Aqui, vou contar um pouquinho da minha história. Com uns 10, 12 anos, eu não lembro direito a data, eu entrei numa escola municipal de iniciação artística. Aí tinha teatro, desenho, teatro, comunicação visual, música e expressão corporal. E eu era da expressão corporal, do corpo, da dança, do teatro, era muito isso. Assim. Então, nesse decorrer desses anos, eu fiz muito tudo isso. E aí, no último ano em que eu estava para me formar, em 92 para 93, eu fiz uma oficina de pintura. E até então eu desenhava sempre, eu não fui aquela criança que parou de desenhar, eu sempre desenhava na lousinha, com giz no chão da rua, e sempre muito criativa, né? Que a criatividade a gente expressa de vários jeitos, né? E para uma criança, ela é livre para experimentar. E a proposta dessa escola era justamente isso, e hoje a minha filha estuda nessa escola também. Então, assim, um projeto de escola de artes, a única de São Paulo, que sobreviveu aí durante anos e que hoje minha filha pode participar. E eu, nesse último ano, decidi e fiz essa pintura aqui que vocês estão vendo, tá vendo aqui? Eu não sei se dá para ver o meu mouse. Dá para ver meu mouse passando aqui? E essa aqui, ela abria uns catálogos de pintura, ensinava mais ou menos como mexer em tinta acrílica, e eu fiz igualzinho.
Eu falei, caramba, olha, eu consigo fazer igualzinho, que legal. Eu mesmo me descobrindo, né? E aí essa aqui é a foto da minha formatura, porque aí você saía de lá. E aí eu decidi fazer, no último dia de inscrição, um colégio, eu queria fazer colégio técnico, né? Porque tinha muito essa sede de fazer a coisa acontecer cedo, e eu queria trabalhar. E aí eu queria fazer um colégio técnico, e aí eu fui no último dia de inscrição de um colégio chamado José Rocha Mendes, e tinha uma prova específica que você tinha que fazer um desenho. E eu falei, pô, tá para mim, né? Vou aproveitar. E aí me inscrevi, foi minha tia que me levou, era longe, 1h20 de ônibus, da minha casa até a escola. Entre 1 hora e 1h20. E aí eram 4 anos de escola, equivalia como se fosse uma faculdade. E o curso chamava Desenho de Comunicação. Hoje tem outro nome, acho que é designer gráfico. Não, comunicação visual hoje é. E aí eu entrei nessa escola e a gente fazia essas exposições, aí era, por exemplo, o tema era anos 20, a arte dos anos 20 e 30, a gente se vestia e fazia tudo que a gente pintou e desenhou no ano, a gente expunha e chamava as pessoas, e foi muito legal, assim, porque imagina que eu era um patinho feio num sistema comum, e aí eu entrei numa escola em que tinham 4 classes de 40 alunos cada, que todo mundo desenhava. Para mim foi uma explosão da mente, assim, caramba, todo mundo é criativo, todo mundo é igual eu, sabe o patinho feio que virou cisne? Aí a gente fazia desenho de caneta nanquim, aí passava spray, falava que era tatuagem no intervalo, tudo era baseado em arte, assim, tudo era baseado em desenho. Se a gente lia o livro, porque tinha as matérias comuns e junto tinha as matérias que eram de desenho. A gente lê, a professora de português mandou ler Cyrano de Bergerac. No dia seguinte, tinha um monte de caricatura no mural de Cyrano de Bergerac, zoando com fulano, zoando com ciclano. Então, a gente respirava a arte o tempo todo. E nisso também tinha coisa de pintar a escola, a gente pintava os muros da escola, desenhava quadrinho, tem até uma foto, acho que não está aqui, mas eu pintando, sabe? Então, foi o meu primeiro contato com pintar muro, foi mais ou menos aí. E, ao mesmo tempo, nessa época, eu era muito ligada. Lembra que eu falei que era uma criança meio de rua? Na minha rua, tinham 40 moleques e 2 meninas. E a minha irmã e uma outra que era menor. Essa tinha mais uma amiga minha que era mais ou menos da mesma idade. Então, era muito de rua e que nem um menino de rua, assim, de ser livre mesmo, selvagem. Jogava taco na rua, brincava. E tinha aquela malícia também, né? De sobrevivência, de como tá ali, a hora de picar a mula, sabe? Tinha tudo isso, assim, uma aprendizagem da rua mesmo. E aí a gente, com essa coisa de rua, em 95, acho que teve a primeira FIS, que era uma revista de grafite. E eu tinha muitos amigos pichadores na época dessa escola. E a gente foi, onde era o Point na época, comprar essa revista. E comprei não lembro se era o Gustavo Otávio do Gêmeos. Comprei, perguntei, nossa, vocês diagramaram? Nessa época eu estava fazendo um curso paralelo de Photoshop, CorelDRAW, sabe? Que legal, olha, quem diagramou, como vocês fizeram. Eles não falaram muito, que tinha um monte de gente e tal. Mas, assim, foi meu primeiro contato. E eu comprei essa revista e desenhei os desenhos que eu nem sabia de quem era, mas estava ali sempre observando. Eu passava no metrô e vi escrito Viché. Ó, essa é a FIS. Essa é a primeira? É a primeira. E aí a gente ia nesses lugares, eu vou mostrar as fotos aqui, a gente ia nesses lugares para tirar foto nós mesmos e ver ao vivo, que a gente gostava. E aí tem umas fotos, tipo assim, tudo analógico, tá, gente? É tudo a época que a gente... Eles faziam com aerógrafo, ou com spray, quem era, como era, sabe? A gente ia lá ver ao vivo. Deixa eu ver se tem aqui alguma dessa aqui que eu... Tá vendo? Essa aqui era uma sorveteria que tinha.
E aí eu falei, nossa, eles transformaram essa casa, olha que legal, era a época dos Ghostbusters. Então, o meu interesse sempre foi muito voltado assim, para arte de rua. Ah, aqui, ó, tá vendo? Ah, esse aqui foi feito com spray, tenho certeza, sabe? E era Vila Zelina, enfim. Tinha umas coisas assim, sabe, de marca, que estava por baixo dos viadutos, e aí eu saía com a máquina, aqui eu pintando a escola, junto com os meus amigos pichadores. Aí tinha, por exemplo, esse aqui é um que eu fiz de aerógrafo, comecei a me aventurar, aí não sei mexer no spray, é caro, vou tentar isso aqui. Eu pedi o aerógrafo emprestado de um amigo e fiz. E aí, nisso, eu tinha que fazer o estágio, né? Nessa escola eu fiz estágio em museu e fiz um estágio prático, no 4º ano. E nessa escola aprendi muita coisa, assim, aquarela, todas as técnicas, não aprender a desenhar, mas, enfim, as técnicas, e era uma coisa meio... Tinha também matérias de composição, coisas que me ajudam até hoje, assim, e que eu tive que resgatar muito isso. Na época eu não tinha muita noção, né? Com 15 anos, não tinha muita noção, e depois eu resgatei muito do que eu aprendi, e hoje acho super válido, e tem coisas que eu uso até hoje. E aí eu fiz um estágio e vim trabalhar aqui perto de onde eu moro hoje, e onde eles estavam pintando, e eu falei, caramba, eles estão pintando, e eu saía de manhã, e à noite eu vinha, antes de pegar o ônibus, eu ia tirar foto. Não sei se vai dar para ver. Eu vinha tirar foto e eu peguei vários deles fazendo, não peguei eles fazendo, mas peguei, olha, ele no meio, sabe? Então eu tirava foto deles fazendo do processo, né? Que eu achava super legal, essa é do Tinho. Então ele pintou outdoor, aí eu falei, caramba, pintou outdoor, olha que legal, que transgressor. Então, como eu falei, tudo era muito ao vivo e a cores, né? Não tinha internet. E aí, quando eu estava já eu fui fazer artes gráficas, né? Saí de lá, tive um período aí, com 19 anos tive depressão, porque imagina, você tem tudo isso e agora? O que você faz com isso? O que você faz com toda a sua vida? Com 19 anos tive depressão, fiquei um ano no cursinho para tentar entrar na faculdade. Nesse cursinho tinha uma terapeuta, que era só para você ajudar a desenhar. E eu tinha parado de desenhar, eu tinha parado de falar, porque eu não sabia o que era depressão, eu não sabia que eu estava com depressão. E fazendo esse cursinho, num outro estado, minha mãe mudou, eu tive que ir para lá. Fiquei com depressão sem saber que estava, e nessa terapeuta me resgatou, falou, peraí, tem coisa aí a mais, né? E aí fiz essa terapia e comecei a voltar a desenhar. A terapia foi muito com a arte, dança, tinha musicoterapia, e ela ia me falando para eu fazer cartas de tarô para ela. Ela ia me explicando, a gente ia conversando, e eu ia fazendo cartas de tarô, desenhando. Então, assim eu voltei a desenhar. E aí, prestei vestibulinho de novo, entrei em artes gráficas, porque eu precisava de um trabalho para poder pagar minha faculdade. Fiz artes gráficas um ano, e nessas coisas de artes gráficas, a gente tinha uns amigos em comum que desenhavam, e eles falavam, nossa, que legal, você desenha bem. Eu fazia uns cartõezinhos na época para vender na rua, com letra de música e o desenho. E aí eu falei, quer ver? Aí mostrei e tal, você desenha, vamos pintar com a gente na rua. E eu fui pintar com eles na rua, e pintei ali no Anhangabaú. Foi a primeira vez que eu, de fato, pintei grafite, né? Sem ser nada comercial, sem ser... só pela diversão. E eu adorei, assim. Falei, nossa, que legal, né? Isso era 99 e 2000. Aí... Vamos ver se...
pula, né? A gente tá aqui, como conheci meu marido, esse aqui, Viché. Ele é também um dos pioneiros do grafite em São Paulo e na América Latina, porque Viché, foi para o Chile, para a Argentina, que também quase não tinham grafite na época e influenciaram muita gente. E aí eu estou num show junto com esses meus amigos que desenhavam e falei assim, nossa, preciso mostrar o desenho para você. E aí tava o Gustavo, ele falou, tá aqui, olha os desenhos dessa menina. Aí o Gustavo começou a ver, achou, nossa, que legal. Viché, você precisa vir ver isso aqui. Aí o Viché veio, tava curtindo o show, tava rolando um show de hip hop. E aí ele falou, legal, essa é a Jana, legal, tal. Ele não me viu, eu não vi, a gente se apresentou, mas nem viu. Ele foi curtir o show, eu conversei e tal, depois voltei a falar com os meus amigos. Passa-se alguns anos, a gente num outro coisa de hip hop, a gente se encontra e se olha diferente. E aí, desde então, a gente não se separou e estamos aqui há 20 anos, juntos. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, ele começou a falar, cara, realmente, Ana, não tem nada para as mulheres, não tem não tem oportunidade, ninguém chama vocês, assim, cadê as mulheres, né, do rolê? Aí ele até tirava foto, sempre estava eu, assim, um monte de homem, assim, e falava, cara, só tem você de mulher aqui. E ficou isso durante muitos anos. Ele falou, cara, se não vão dar, eu vou te levar junto comigo, e você vai junto, e essa vai ser a minha exigência, e vamos cavar isso aí até uma hora que vai rolar. E eu levei isso muito para mim, assim, beleza, não tem oportunidade, então a gente vai fazer essa oportunidade, a gente vai construir essa oportunidade. Essa aqui essa que tá eu virada para frente e os meninos na frente tem uns artistas da França, da Rússia, de Praga, eu estou em Praga. E era um monte de artistas e só tinha eu e mais uma que foi e a Sun que não foi, só mandou o trabalho. E uns 20 artistas. Mas foi incrível, foi um projeto incrível com 20 artistas. Não, sei lá, com um monte de artistas juntos que iam fazer uma exposição, iam pintar na cidade. E era maravilhoso, assim, para mim foi uma experiência de vida maravilhosa que a gente fala, cara, que legal que aconteceu. Quem idealizou o projeto foi o Ronza, o Giancalab, que pintou junto com o meu companheiro no Obra, que a Marina idealizou, e ele que convidou a gente. Essa aqui, foto de baixo, é na Alemanha também, e aqui também é em Praga. E aí, em 2002, o Viché tinha participado de um projeto que chamava Urban Supply, em 2002, idealizado por esse cara aqui de baixo, o Daim, que era mais ou menos assim, rolava uma exposição e eles pintavam. Eu não vou colocar essas fotos nessa apresentação porque são livros, tem direitos autorais, então eu estou mostrando só para falar que eu falei, caramba, que exposição legal. De repente, a gente pode fazer algo parecido só para mulheres aqui no Brasil. E isso era 2002. Ainda não tinha o Graffiti Woman. E eu tive essa ideia e falei, cara, é muito legal. Só que no Brasil tudo é ainda muito difícil, e naquela época era muito mais. Então, a gente falou, vamos fazer um projeto que chama Projeto Rosa. Aí a gente... Estou aqui procurando, tem a foto do Viché aqui para mostrar. Esse Projeto Rosa vai consistir de uma exposição para as mulheres, cada uma pintar um muro na rua e fazer uma revista, um catálogo mais ou menos como esse aqui, que mostrava o artista e a produção do artista e uma pequena entrevista. Aí eu falei, beleza, vamos fazer o Projeto Rosa. E aí eu falei, vamos chamar então, vamos conversar com essas mulheres que já estavam aqui na cena antes de eu chegar ou que chegaram juntos.
E aí eu falei assim, legal, vamos fazer então. Comecei a fazer, comecei a levar meu gravadorzinho de fita cassete, ia de bicicleta, ou às vezes de ônibus, entrevistar essas mulheres, pesquisar essas mulheres, porque, imagina, não tinha para quem eu perguntar as coisas. E aí eu comecei a perguntar dentro das artes plásticas, comecei a entender o que essas mulheres, imagina, eu tinha 23 anos nessa época, 23 para 24. Falei assim, cara, quem é mais velha que eu que pode me ajudar nisso, que me fale alguma coisa do que está acontecendo, como é, o que é, né? E aí comecei a ir atrás e tinha e-mails naquela época, comecei a mandar um e-mail para Lady Pink, para a Van, para a Fancy, para a Núria, para a Era ainda não estava, e para a Leda Catunda. E a Coralie também me respondeu, a Aline já estava aqui também. Quem de São Paulo, quem estava aqui era a Nina, a Aline, a Miel, que pintava pouco, mas pintava, tinha a Yama, que pintou um trem, que está na FIS, mas depois eu nunca conheci ela, não continuou, e eu sabia dessas, né? Não sabia de tantas outras, né? Na Europa, eu sabia que existia a Miss Van, a Fancy, a Núria na Espanha, ela era grega, mas ela até pintou no Obra também, mas ela sempre morou na Alemanha, e na Ásia eu conhecia pouquíssimas, né? E aí eu só conhecia a Sassu nesse festival de Praga. E aí, depois veio o Graffiti Woman e o Graffiti Brasil. Primeiro veio o Graffiti Brasil, depois veio o Graffiti Woman, e depois vieram esses dois. Antes de tudo, vem aqueles clássicos, né? O Subway, os outros que todos os pioneiros falam, e que só tinha Lady Pink, praticamente, né? Aqui o Subway. E o Sprekenard. Aliás, Jana, quero avisar que a Lady Pink vai estar com a gente nessa temporada do UOL. Aê! Então vocês vão ter uma super introdução, porque eu sou super fã. E aí, a Lady Pink é equatoriana, então ela fala espanhol, porque meu inglês é uns 40% aí, dá para eu me virar, mas eu queria aprofundar, queria falar mais com ela, né? E aí a gente se conheceu quando o Viché foi expor em Nova York, em 2007, e aí a gente pediu para conhecer ela, né? A gente já conhecia o Daisy e a gente pediu para conhecer ela. Aqui está uma das fotos mais icônicas. Eu pus aqui também, né? Deixa eu ver se mostra. Eu pus aqui também algumas fotos dela. E ela pegou... A gente tinha acabado de comprar esse livro, e aí ela pegou e começou a falar, olha, esse está preso, esse morreu, esse era gay, esse era... Contando a história de todos, assim. Falei, cara, olha que incrível! Mano, por isso que eu vou falar mais dela, assim, porque eu tive contato com ela, consegui que ela falasse, ela falou assim, sabe, tipo, contou toda a experiência dela, assim, contou que ela era uma menina ainda quando começou tudo isso, e que uma menina no meio de um monte de cara, num contexto ainda mais machista do que o meu, dessa coisa de que, ficou com todo mundo, sabe, tipo, então é descartável, toda essa coisa que para a gente é ainda muito nocivo, e ela enfrentou tudo isso. E, ao mesmo tempo, ela teve fama dentro de tudo isso, porque ela participou do Wild Style. Então, ela contou que, assim, imagina, ela foi fazer exposição fora, ela começou a viajar, ela ganhou fama, depois de um tempo, né? Isso não foi imediato, né? Tem aí mas foi ainda jovem, e que ela falou assim, eu não terminei nem o colegial porque eu mandei o diretor ir tomar naquele lugar, porque tinha muita coisa acontecendo na minha vida, né? E eu tinha que
seguir regras que eu já não estava mais seguindo há muito tempo, né? Então, é isso que eu falei da nossa geração ter essa linha cronológica, né? Imagina que você está num carro, você acelerou muito, assim, para você voltar é muito difícil, assim, a andar 40 quilômetros. Então, com ela aconteceu muito isso, assim, dela ter muitas vivências, muitas experiências, e depois ter que voltar para um colegial normal em que super machista e que não valorizavam, enfim. E aí ela contou também que a gente perguntou de onde teve a festa, né? Se ainda existia, ela falou que não. Então ela foi contando tudo que acontecia. Agora eu não vou lembrar de tudo, mas assim, para mim foi uma experiência muito legal. E ela foi uma das que eu pedi para fazer uma entrevista nesse projeto Rosa que eu tinha feito. Vocês viram que eu pouco gosto de rosa, né, gente? E aí ela foi super generosa e falou: Nossa, que legal, vou apoiar. E ela falou: Realmente, assim, ela era feminista e não sabia. E quando ela soube que era um projeto só de mulheres, ela super apoiou logo de cara. Isso em 2002 a 2004 foi o tempo que imagina, eu fiz tudo sozinha, né? Então, pegava as entrevistas, eu escrevia, depois transcrevia para o computador, depois diagramava, pedia foto, tinha menina que mandava pacote, a Valesca, né? A Vá, que irmã do Tinho, eu não sei se ela já estava aqui, mas já esteve aqui no projeto, mas assim, ela me mandou de Londres as fotos analógicas para eu escanear e pôr na revista. Eu vou mandar o link, depois eu coloquei o Projeto Rosa da revista no online. Eu vou mandar o link aqui no chat depois para vocês verem. Gente, é de 2002 a 2004, então, assim, tenho, tenho um pouco de bondade, porque é uma coisa feita por uma menininha daquela época, tá? Mas aí, como eu já tinha, falei, vou publicar para todo mundo ver. E a Lady Pink continuou a fazer todo o trabalho dela, ela casou, continuou fazendo telas, hoje ela é uma super pessoa incrível, ainda viva, né, porque é muito legal isso também, a gente ter pessoas vivas que a gente pode ter esse contato e de passar as informações, né, porque hoje em dia é isso, esse anfiteatro que não existe mais, logo depois que fizeram essa festa não tinha mais. Olha como ela era menininha, assim, né? Então, para vocês verem, daquela época para agora, né? E sempre só ela ali, ó, de mulher. A irmã dela também pintava, e então aquele que vocês veem lá do que tem eu acho que a Hello Kitty, né? É da irmã dela. E aí eu fui criando essas oportunidades e aí eu falei, caramba, eu preciso fazer uma exposição. Ninguém vai me dar visibilidade, ninguém vai reconhecer meu trabalho e eu preciso fazer isso, cara. Eu preciso fazer uma exposição. E eu estava passando de um estilo para o outro, de um estilo mais menininha. Aqui eu já estava fazendo acho que já estava fazendo uns 27, 26 anos, acho, não lembro agora. Eu ainda não tinha feito algumas coisas na rua, mas ainda não tinha muita segurança, né, nesse novo estilo que eu estava criando. Porque eu era muito assim, de fazer em casa, guardar e falar, cara, eu vou me expor ali. E agora, né? Como é que eu faço? Para mim era muito como ficar pelada e tipo tá todo mundo vendo seus defeitos, suas qualidades ou não e julgando. Para mim era muito complicado, assim. Então eu estava sempre muito meio lá, meio cá, assim. E aí eu falei, quer saber? Vou começar a procurar. E comecei a procurar em um monte de lugar. E achei uma pizzaria, chamava Piola, e fui fazer essa exposição. Eles aceitaram. Eu falei, tenho tudo pronto. Aqui é a revista Rosa, do Projeto Rosa, vou passar o link para vocês. E eu falei, tenho tudo pronto. Pode deixar que eu tenho tudo pronto. Essa era o Piolo. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho tudo pronto. Tenho uma outra coisa pronta.
Falei, quer saber? Eu vou fazer tudo em 3 meses. Comecei a pintar loucamente, pedi para minha mãe ajudar nos crochê, minha irmã, todo mundo que eu falava, cara, me ajuda, e aí eu pintando, ia fazendo, e o Vitia me ajudou, e aí tudo era a gente que tinha que fazer tudo. Então, eu tinha que colocar lá as obras, instalar, vender, divulgar, fazer os panfletos, tudo, 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 tudo. Aquilo era só um muro que eu ia colocar lá. E aconteceu, e foi uma experiência super legal, foi um monte de amigo, eu fiz acontecer. E aí você fala, cara, eu fiz acontecer uma exposição que eu cavei fundo, achei um tesouro ali. E aí eu falei, nossa, que legal. E agora? Você faz tudo isso e agora, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente está num lugar e que conquistou alguma coisa e que aquilo tá, tá feito, tá dado, tá conquistado. Não, não tá. Começa tudo de novo, vai ser a vida do artista. E eu só fui descobrir isso muito tempo depois, que, cara, as pessoas já vão me reconhecer e vão começar a me chamar para trabalhos. Não, ninguém vai reconhecer, ninguém vai. Eu não sei se aí é o fato de ser mulher ou ser artista ou ser os dois ao mesmo tempo, mas é isso. Nunca vai ser dado e conquistado, beleza, já está tudo na mão. Não vai. Assim, vai ser o tempo todo você alimentando e construindo e fazendo e cavando de novo e buscando oportunidade de novo. E assim que eu vejo até hoje, né, em muita coisa. Aqui, como eu falei, né, eu busquei muita coisa sozinha, mas também tive muita ajuda. Procurei muita ajuda. Esse aqui, do lado direito, não sei, do lado de vocês, ups, voltou. Esse aqui é uma tenda que teve um encontro das primeiras mulheres grafiteiras, quem quisesse ir, lógico, no Rio Grande do Sul. E eu fui, e aqui está a Plin, que ainda pinta, a Nina Moraes, a Ana Clara do Maçãs Podres, a Bina, a Marcela, quem mais está aqui que ainda pinta? Essa virou tatuadora, não sei se ainda pinta. Enfim, tinha um encontro e a gente estava ali decidindo, cara, como é que a gente vai se impor, como é que a gente vai colocar, como é que a gente vai se empoderar. Enfim, foi muito legal essa discussão e saber que existiam, né, se conectar. A Leda Catunda aqui embaixo, que me cedeu a entrevista e me falou coisas que eu guardo até hoje, assim, muito, muito legais, que ela falava, ela falou uma coisa maravilhosa, assim, que eu uso até hoje, que na rua ou nas artes, você tem esse poder de ou colocar o ruído que de fora do artista, ou na sua obra, ou silenciar esse ruído de fora para colocar na sua obra. E ali eu fiz uma escolha, assim, de silenciar esse ruído e trazer poucos elementos do que estava ali, sabe? Igual Mulheres Correm com os Lobos, eu não sei quem leu, quem não leu, super importante, de decidir o que deve morrer e o que deve viver, quando sorri, quando não sorri, sabe? Então, assim, foi muito, muito legal, era uma mulher das artes que estava ali mais experiente que eu e que me passou muitos ensinamentos. Aqui eu estou colando aqui uma obra da Sun nessa residência artística que a gente ficou um mês e pouquinho lá em Praga, construindo uma exposição e a Sun não foi, deu trabalho, eu falei, cara, mulher, vamos lá, vamos ajudar, ajudei a pintar, ajudei a fazer. Então, assim, essa sororidade sempre teve junto comigo antes dessa palavra, sabe? E, e eu nunca curti muito essa coisa do grafite, de que você tinha que concorrer, de que você tinha que ser melhor que o outro, de que a concorrência trazia coisas boas. Para mim, nunca trouxe. Para mim, sempre foi uma experiência que feriu muito, ao invés de agregar, porque eu acho que ela excluía e não agregava. E tinham realmente mulheres que pensavam dessa forma, e
para mim não fazia sentido, sabe? Fazia sentido estar ali juntas, estar ali construindo alguma coisa, porque já tinha muita gente contra, sabe? Então não adiantava aquilo, assim. Para que eu vou concorrer com mais gente? Já está tão difícil, né? E eu nunca aceitei muito isso de que a rua era um ambiente que tinha regras, que você tinha que concorrer, porque quem faz mais, quem faz menos, quem deixa de fazer, quem faz letra, quem não faz, sabe? Para mim nunca foi esse o intuito. O intuito era eu concorrer comigo mesmo. Isso sim, de eu quebrar os meus limites o tempo todo. Assim, eu postei uma foto ontem, eu fiquei com medo de altura depois que eu engravidei. E aí cara, toda vez que ia subir, suava frio, meu joelho tremia, mas eu estava ali, cara, eu preciso fazer, eu preciso continuar. Ou então, nossa, estou com muito medo de fazer, medo de tomar enquadro, medo de colocar. Mas eu ia lá e fazia. Isso sim, eu concorria comigo mesma. Assim. Então, eu até fiz uma terapia de aromaterapia, em que eu falei, eu tenho um Saturno, né? Bem difícil, Saturno é aquele coisa que você vai ter que passar, né? Para aprender. Ela falou assim, não, mas a gente não vai começar por Saturno, a gente vai começar por Vênus, o planeta do amor, porque é por aí que a gente aprende, é pelo amor, né? E é muito a minha escolha, assim, aprender pelo amor e não pela dor. E aí eu falei, cara, é isso, assim, pessoas sensíveis, essa criança, essa Janinha artista, eu tenho que tratar ela com amor, eu tenho que tratar ela com sensibilidade, com carinho, com compreensão, acolher o choro dela, sabe, acolher os medos, e é assim que eu faço até hoje. Isso eu aprendi muito no Caminho do Artista, que é esse livro aqui da Julia Cameron. Quem não leu também, leitura obrigatória, façam um curso, desenvolvam turmas, é maravilhoso, te dá respostas para muita, muita coisa, que eu não tinha na época, fui descobrir em 2014, quando eu fiz esse curso. Falando rapidinho aqui, mas isso aqui daria uma conversa de horas também. Aqui, quando eu estava a gente já pensava em ter filhos nessa época, mas eu não sabia nem como, nem quando, nem que jeito que ia sustentar uma criança, se eu não tinha nem segurança de como... E aí essa menina, a Sassu, foi com o companheiro dela e o filhinho do Japão para Praga, para pintar. E eu falei, cara, que legal, a primeira vez que eu estou vendo isso, é possível, olha, tá acontecendo. Para mim foi muito legal. Eu falei, posso tirar uma foto com vocês? E tirei. E ela contratou uma babá lá para cuidar do neném, ela amamentava, ia pintar, enfim, era super ajudada pelo companheiro dela também. Foi muito legal ter visto essa experiência, foi a primeira vez que eu vi, e foi assim que eu fiz também, depois de um tempo, quando fui chamada para expor em Madrid, para pintar um mural em Madrid, e eu estava amamentando ainda. E eu falei, não, só posso ir se meu marido for também e se eu tiver ajuda. E aí eu cedi um pouco do meu cachê, eles cederam um pouco e a gente chegou no meio comum, mas fiz acontecer também. E assim, o mundo ideal não era que eu cedesse, sim, que cedessem para mim, mas assim, aconteceu e todo mundo cedeu um pouco e deu certo. Achei ótimo. E eu tinha tido essa experiência da Sassu. E é isso, eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais desse universo. Deixa eu pegar aqui o livro, tem um monte de livros aqui. Quando a gente foi fazer, o Vichai foi convidado para pintar numa exposição em Paris, na Fundação Cartier, do pós-grafite. E aí, porque ele faz esculturas com madeiras que ele acha na rua, e aí a gente achou muito legal ter isso, e lá tinha uma área só para mostrar as coisas dos pioneiros do grafite. Nisso tinha telas da Lady Pink, os sprays que eles usavam, e aí é essa exposição de Dans Le Rue, que é Born on the Street, e tem, tipo, muita coisa, um catálogo da exposição, mas, assim, me mostrou muita coisa de como foi, né? Tinha fotos originais, que era o Fab Five, sabe? Tipo, de onde eles se encontravam. A Lady Pink vai poder falar bem, assim, imagina, o Daisy, a Lady Pink conheceram Basquiat,
falaram com Andy Warhol, Katie Haring, sabe? Tipo, é muito, muito legal essa experiência que eles tiveram. O grafite, como a gente conhece hoje, veio de Nova York, né? Tinha muita coisa ali que eles falam que veio de outros lugares, né? Até aqui tinha um grafite político antes, né? Do grafite como a gente conhece hoje, tinha um grafite mais politizado, até... agora não vou lembrar o nome de todos, mas assim, Rui Amaral, Zé do Cachimbo, tem vários, assim, que eram dessa época, que eram dos anos 80 mesmo, assim, do comecinho dos anos 80, 70, 80, que já é pós-ditadura. E aí, nessa exposição de Paris, eu vi essas obras ao vivo, e assim, me emocionou super, sabe? Assim como eu fui numa caverna e vi arte rupestre, super me emocionou também, porque é o que a gente faz até hoje, né? A gente pinta nas paredes, né? Então, para mim, ver essas obras, o que eles faziam, como faziam, e que imaginar o quanto foi difícil, né, para elas, foi muito, muito agregador para mim, né? Bom, falei 1 hora, gente. Obrigada, eu vou parar de compartilhar aqui. Já está todo mundo no break, acho. Já está todo mundo no intervalo. Aqui, eu não vi o chat, ó. Putz, perdi. Eu estou acompanhando aqui, Jana. Uma das meninas, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui na pergunta, perguntou como que foi financiado no começo aquelas viagens, sabe? Geralmente te convidavam ou vocês arquitetavam um patrocínio, como que era? Eu vou passar o link aqui da Revista Rosa, ó, no chat, tá? Depois, se vocês quiserem, depois eu passo. Assim, o Projeto Rosa, eu não consegui nenhum patrocínio, por isso ele não aconteceu, eu esqueci de falar isso, por isso eu vou... Mas, assim, a gente conseguiu passar no Ministério da Cultura, aprovaram tudo, depois a gente não teve alguém legal de captação que fizesse esse projeto acontecer, mas, de alguma forma, ele foi acontecendo, era uma coisa que precisava acontecer, logo depois aconteceu o Graffiti Woman, aconteceram outros projetos que contemplaram as mulheres. E essas, como o Viti é um dos pioneiros do grafite, ele é chamado para expor. E é um convite, aí eles pagam uma passagem. Geralmente eu vou como assistente dele, e é uma das exigências dele também que eu vá, justamente por essa causa de que, não, a mulher vai estar na parada. Vocês estão sendo muito... com uma visão muito fechada. Agora está acontecendo isso. E é muito louco, assim, porque... às vezes é um mau hábito, vamos falar assim. Ninguém estava acostumado a ter esse olhar. A gente tem até amigos que chamaram o Viché e depois, agora esse ano, me chamaram. Não, Jana, eu vou te chamar, sabe? Tipo, mas assim, eu sempre fui ali como assistente. E aí, em 2017, eu fui chamada para pintar no festival em Luxemburgo, na Europa, e que tinham mais mulheres do que homens, que o curador já era um curador homem, do Rio de Janeiro, morava lá, residente, e que tocava o projeto, e chamou muito mais mulheres do que homens, assim, tipo, foi o primeiro projeto, e eu fiquei muito feliz disso ter acontecido, que tinham mais mulheres do que homens. Então, cara, para mim foi incrível, assim, estar num projeto em que a gente estava tendo visibilidade, sabe, de que o projeto estava sendo pensado diferente. Hoje em dia já tem os encontros, né, com as meninas, e que são pensados para as mulheres mães, sabe? Então, essa mudança de pensamento é o que eu falei que está acontecendo agora, e que é muito legal eu estar viva para estar acontecendo isso, de poder ver isso melhor para minha filha, sabe? Tipo, que legal, assim. E aí virou o jogo. Nesse coisa, eu falei assim, então o Viché vai como meu assistente. Eu me senti muito feliz. Eu falei, cara, o jogo virou, não é mesmo?
E o Viché foi como minha assistente. Eu falei, cara, também não era justo. O cara sempre me colocou nos negócios e eu não vou colocar ele. Assim, não. Então, é recíproco, sabe? Tipo, e foi ótimo, que aí minha filha foi também, ela tinha 7 anos na época. E aí, também já foi pensado diferente. Tinha escolas, ela ficava na escola, sabe? Tipo, então ela teve experiências... não sei se vocês sabem, em Luxemburgo eles falam 4 línguas. Eles falam o alemão, o francês é a língua oficial, tem o luxemburguês, que é o deles, que é uma mistura entre o alemão e o francês, meio que assim, e o inglês. Então, para ela, e tinha uma comunidade de portugueses muito grande lá. Então, a gente pôde conversar com muita gente. E aí eu dei uma palestra para essas crianças dessas escolas que a minha filha ficou, sabe? Então, ver os olhinhos dele assim, sabe? E eu perguntava, quem cuida da gente? É a Mãe Terra ou a Mãe Terra que cuida da gente? É a gente que cuida da Mãe Terra? E eles ficavam com os olhinhos assim, nossa, que legal! E aí depois vem as mães me falarem, nossa, minha filha adorou, ela agora quer ser grafiteira, sabe? Tipo, ela quer ser artista, você mudou a visão de mundo da minha filha. Eu falei, nossa, que incrível isso, assim. Foi muito, um projeto muito, muito legal, assim. É interessante tu falar esse ponto, né, de ser assistente do marido ou do namorado, né, e a gente teve as 2 primeiras aulas que foram justamente contar sobre isso, né, como a história das mulheres é recente nas artes, essa valorização, né, às vezes a gente criar um projeto como esse, às vezes parece datado, as pessoas olham e falam, ai, para que um projeto só de mulheres? De novo isso, né? E tu tá contando uma história pra gente que é de 2002, talvez um pouco até mais recente que isso, né? Então, é muito recente a história das mulheres no grafite, das mulheres na arte urbana e da valorização da mulher nas artes, né? E essa tua fala, a Nina também trouxe isso, né? Ela também, a dificuldade dela se impor como a protagonista da história dela, sendo que já tinha sido casada com um dos gêmeos, né? E a gente vê nas mentorias também várias artistas aqui que estão com a gente, onde também acabam sendo a sombra do marido ou do namorado, porque a mulher se molda muito, a mulher é muito assistente, a mulher é muito... A gente é muito adaptável, o homem menos, né? Então, a gente vê muitas mulheres ingressando na arte urbana através do marido ou do namorado, né? Como que foi para ti te impor nesse sentido, né? De ter a tua personalidade, né? Hoje eu vejo muito forte, assim, o teu estilo e o estilo do Viché, né? Muito separado. E como é isso até hoje, assim? Qual é a tua dica, digamos assim, para que as mulheres continuem nesse companheirismo, nessa relação, né? Não é para brigar e se separar e ficar solteira, e não é isso. Mas como que as mulheres possam se impor também com relação à sua própria arte, né? O seu próprio protagonismo nas artes? Olha, nessa história todos eu tive erros e acertos, né? Não acertei sempre, tá? Então é bem interessante falar isso. Assim. Por exemplo, quando eu estava... Vou contar uma experiência que é bem interessante. Quando eu estava nesse projeto que eu estava amamentando, é muito louco, assim, quem é a mãe vai entender o que eu estou falando, assim. É muito foco seu filho é a prioridade ali. Então, assim, ela estava recém começando a andar, ela andou o avião inteiro, mamou a coisa inteira, depois vomitou tudo, sabe? Então, noites e noites sem dormir, estava muito cansada. E aí eu falei, tinha que dar uma palestra. E eu falei assim, Viché, vai no meu lugar? E ele foi. Ele só falou bosta, mas só falou bosta, assim, sabe? Tipo, falava, misturava o espanhol com o português, não queria falar, porque detesta falar, sabe? Ele estava ali por mim, que eu tinha pedido, mas ele detesta falar. E eu falei, cara, era a hora de eu ter falado, não de ele ter falado, de eu ter me assumido o meu lugar, sentado na minha cadeira e falado, esta é a minha cadeira, essa é a minha fatia do bolo, eu tenho que assumir, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter essa tripla, quádrupla, sei lá, quantas vezes mais esforço para tomar o seu próprio lugar. Porque a primeira atitude, olha,
esse projeto foi muito louco, porque o diretor da Casa da Espanha, do Centro Cultural da Espanha, me ligou e falou: Jana, você está sendo convidada. Me ligou. Jana, consegui esse telefone, você está sendo convidada para expor lá em Madrid, na Casa de Cultura, não sei o que, não sei o que lá, tem que pintar um mural. Eu falei: ah, tá, obrigada, eu não vou. Desliguei. Aí o Vitia falou: como não vai? Você tem que ir, estão te chamando. Vamos dar um jeito, vamos conversar com ele, o que a gente pode fazer. Falei, ah, mas eu estou amamentando, não posso deixar minha filha aqui e ir trabalhar. Ele falou, não, vamos tentar, vamos dar um jeito. No dia seguinte, criei coragem, liguei para ele de novo. Então, pensei melhor. Será que a gente não pode conversar? Eu recusei porque eu estou amamentando, eu precisava que meu marido fosse, ou que alguém cuidasse da minha filha, não sei o quê. Meu marido vai também, pode me ajudar a pintar, ele é um pioneiro. Eu fiquei conversando, tal, tá, tudo bem, vamos, sabe? Então, assim, a gente deu um jeito e foi. E essa questão de pintar como a Jana foi um processo muito meu, assim. Vocês lembram que eu tinha uma menininha, que eu pintava tal? Eu sempre quis pintar como uma mulher, porque eu falei, não tem que esconder. Quando eu comecei a pintar, as mulheres pintavam um monte de letra, a gente nem sabia que era uma mulher que estava pintando. Porque eu via na rua, não tinha o nome de mulher, não tinha um estilo feminino, ou sei lá, considerado ou não, mas assim, não dava para reconhecer que era uma mulher que pintava. Eu sempre quis isso, eu sempre que falei, cara, sou mulher pintando, sabe? Tipo, e sempre foi assim, que nem a gente estava pintando em Cuba, essas mulheres que não carregam escada, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, não carrego, a escada era puro ferro, não era que nem aqui, que é a escada de alumínio. Não dou conta, ponto. Arranja uma outra coisa para mim. Era isso, assim, ter minhas limitações, eu sempre fiz questão de fazer. Ah, quer xingar, quer falar? Não é, devia estar não. Fala, sinto muito. Essa é a minha condição, sempre expus muito isso. E aí, e era briguentinha também, né? Que eu falei, a hora de mostrar os dentes, a hora de não mostrar os dentes, ela, sabe? Tipo, então eu sempre tive muito isso. Assim. Acho que é essa Janinha da rua que morou ali, que sabia a hora de picar a mula, sabe? Tipo, quando passava, oi, vocês conhecem, sabe, não sei o que lá, e o cara tava mostrando o que não devia ali, sabe? Para as crianças. A gente conviveu com isso, assim. E aí eu tinha muito já isso. Assim. E aí, quando eu mudei esse estilo, eu fui muito em busca do meu estilo, sabe? Assim, falei, a gente até fala assim, o que é? Eu aprendi as técnicas, ou seja, aprendi a falar inglês. Já sei todos os verbos, todos os tempos, o que precisa fazer, tenho a técnica, a gramática. Agora, o que eu quero falar com esse inglês que eu aprendi? Então, era mais ou menos isso que eu estava buscando ali nessa fase que eu estava. Aí eu comecei a fazer das menininhas uma mulher mais adulta, mais dona de si, era em preto e branco porque eu queria muito mostrar a forma e não iludir com a cor. Então eu falei assim, cara, eu preciso treinar a forma. Então, tipo, também era um preciosismo meu, eu preciso melhorar as minhas técnicas, as coisas. Então eu vou fazer preto e branco porque aparece, eu tenho que ver. E ao mesmo tempo eu quero que interagir com o outro e desse interagir com o outro eu quero que ele imagine as cores. Eu quero, também é uma visão rápida de quem está passando na rua, então não dá para assimilar tudo, dá para assimilar um monte de cor, que vai passar um monte de informação num tempo muito rápido, ou só a forma que vai falar o que eu vim para falar, sabe? Então, tudo isso eu fui muito descobrindo nos acertos e erros, tentando mesmo descobrir quem era a Jana. Por isso que eu falei que a minha luta nunca foi com a outra ou com o outro, sempre foi comigo mesma, porque eu estava sempre me desafiando, eu estava sempre rompendo barreiras. Tipo, eu já tinha o estilo prontinho que eu tinha feito uma exposição, eu só continuar. Falei, não é isso que eu quero. Eu tô crescendo e eu preciso colocar isso. Agora eu preciso de coragem para colocar isso, porque eu vou errar. E o erro não existe. Quando eu descobri isso, que o erro não existe, eu falei, cara, abriu um universo, assim. Porque tudo, e isso depois só foi se construindo mais, né? Assim, o universo é abundante, né? Cara, tem um monte de flores, um monte de tipos de árvore, um monte de tipos de folha, cada uma é única, cada uma é de um jeito. E aí descobrir essa minha digital foi muito importante, assim, dentro desse processo.
quem é a Jana? Qual é a Jana? O que que eu faço que é único? Como eu faço? Que jeito que eu faço? Sabe? Então, foi mais ou menos esse caminho. E acho que, assim, não é que o Viché já veio pronto, maravilhoso, assim, sabe? Tipo, tem umas coisas que eu falei, não, agora você foi machista, sabe? Não, agora eu quero desse jeito. Me impor também desse jeito, sabe? Tipo, ou agora eu não quero. Por exemplo, quando a gente estava pintando o mural e que ele foi meu assistente, ele falou, cara, que foda isso, assim. Eu tô com uma vontade de pintar do caramba, pra mim, mas eu tô pintando pra você. Eu te entendo agora, sabe? Porque muitas vezes eu fui buscar madeira, eu fui buscar folha, eu fui só preencher, eu fui ficar ali sem fazer nada, sabe? Tipo, no tempo que ele era só ele que tinha que fazer, eu fui só traduzir coisas, enfim. Eu fui só fazer o projeto, eu fui comprar coisas, eu fui tirar foto, e eu não estava fazendo para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ganhando muita experiência. Então, eu tinha muito isso na minha mente. Tudo bem, eu não estou fazendo para mim, mas que outra experiência que eu tenho, que outra oportunidade que eu tenho para ganhar tudo isso de experiência, de estar num outro país, vendo arte, conhecendo artistas, fazendo algo relacionado ao que eu gosto e, de alguma forma, aprendendo com tudo isso. Poxa, quantas conversas eu tive, assim, que eu falei, cara, que maravilhoso. Essa residência artística mesmo que a gente teve em Praga, eu falei, cara, a gente ficou num lugar, eu conto isso nos meus destaques do Instagram, a gente ficou num lugar que tinha rato, assim, no lixão, assim, era muito punk, era um prédio abandonado, assim. Mas, ao mesmo tempo, as vivências com os artistas eram maravilhosas, assim, questionar, isso é grafite, isso não é, vou fazer uma performance, vou fazer algo que não tem sentido. Aí mostrava gente da Áustria, gente da Suécia, gente da Rússia, gente do Japão. Cara, que maluco, que coisa legal, assim, que universo, todo mundo muito fora da casinha, assim, que a gente não está acostumado no nosso cotidiano, sabe? De romper, que é essa coisa do artista, de romper as coisas da criatividade, das ideias. Nossa, que coisa criativa! De girar a bicicleta e fazer um filminho. Na época não tinha ainda projeção mapeada, então estava começando. Foi muito, muito legal. Assim. Então, são experiências que não têm preço. Hoje nessa tua fala, né, que vou utilizar o máximo que eu posso dessa situação. Então, se eu não posso pintar, eu vou ficar olhando e exercitando o meu olhar, né, para a pintura. Enfim, é o que a gente fala de hackear o sistema, né? Se não dá para entrar pela porta da frente, vamos entrar pelas beiradas até que eles não sejam mais convidados, né? Então, eu acho que é bem importante essa tua fala, e eu queria te perguntar também sobre o machismo estrutural das mulheres nesse meio, né? Se tu sente ao longo dessa jornada que tem mudado também, por exemplo, as organizadoras de eventos ou de feiras, ou as próprias artistas, tu sente que no passado tinha essa necessidade de ter que pintar com homens, e hoje isso vem mudando ou não, assim, ou elas também sempre foram muito feministas? Ah, tem de tudo, né? Acho que não tem um padrão. Tem pessoas, eu acho que quando a pessoa ela é agregadora, ela independe do sexo, do gênero, sabe? Ela agrega mesmo, assim. Se, é muito doido isso, assim, porque às vezes vem pessoas no nosso ateliê, tem pessoas que amam o meu trabalho, nem olham para o do Vicenzo. Tem pessoas que amam o trabalho do Vicenzo, nem olham para o meu. Tem pessoas que amam a gente junto, sabe? Então, assim, é muito doido, assim, né? É muito do olhar, assim, de a arte é muito sem umas regras, né? Sem muito, acho que não combina muito com a arte, na verdade. Mas esse olhar das mulheres para as mulheres está mudando e eu acho que principalmente o olhar dos homens vai ter que mudar, entendeu? Acho que tem um documentário que eu faço com a Gaia também tinha um aninho, 2010, 2011. Eu falo, o mundo é das mulheres. E assim, porque a gente tem essa visão acolhedora, tem essa visão do agregar, tem essa visão do vou dar voz a quem tem que ter voz, sabe?
Total. E a gente Porque vive transformando, né, a nossa consciência também, né, como pessoa, como mulher, né? Tu mencionou do obra, eu teria feito uma obra completamente diferente hoje se eu tivesse feito, né? A curadoria teria sido completamente diferente, né? E isso faz 5, 6 anos. Então, que bom que a gente pode mudar e que a gente pode evoluir, né? então, acho que é isso, assim. O artista também tem muito isso, de estar um pouco à frente do seu tempo, sempre. Assim. Eu sempre estava muito à frente, eu queria que as coisas acontecessem do jeito que eu estava pensando, que o mundo fosse feminista, que a gente se impusesse, sabe? Tipo, em 2002, eu cara, vamos fazer uma exposição só para mulheres, uma revista, vamos dar oportunidade. Tudo bem que o trabalho ainda não está no ápice, mas, mano, vamos dar oportunidade, sabe? Vamos fazer, vamos acontecer. E não estava ainda, o mundo não estava preparado. Também eu aprendi muito isso, assim, que a gente lida com um pouco da gente e um pouco do outro, sabe? A gente não está sozinho, assim. A gente não está, a gente está em mandala construindo juntos, e é isso que essa nova geração, que a geração da minha filha já tem isso como base, sabe? De que a gente está em mandala construindo um mundo juntos, e que eu sou você, você sou eu, e juntos somos mais fortes, sabe? Então, acho que a partir dessa, porque lembra que eu falei que na nossa geração, quem detinha o conhecimento detinha o poder, a gente cresceu com isso. A gente não sabia dividir. A nossa geração foi pouco ensinada, sabe? Os nossos pais trabalhavam num, num emprego e às vezes ficava nesse mesmo emprego a vida toda. Era uma coisa muito linear, né? Agora não, assim, agora a gente tem que construir junto, porque os recursos naturais são finitos já, tá aí, já tá comprovado, sabe? Se a gente não juntar e fazer junto, não vai acontecer, simples, né? Se a gente não colocar essa visão feminina de que a gente tem que agregar e construir juntos, não vai acontecer. Por isso que eu nessa fala eu falo, o mundo é das mulheres, porque a gente tem que pensar diferente, tem que pensar como uma mulher agregadora, em que ela coloca um ingrediente, outro ingrediente da família que, meu marido não come isso, meu companheiro ou minha companheira come aquilo, a minha filha gosta disso, e vai colocando num caldeirão e faz uma comida para todos, sabe? Então, assim, acho que a gente vai ter que mudar o olhar. E está acontecendo. Graças a deusa, alguma coisa já está acontecendo e eu estou viva para ver isso, assim, porque é uma coisa que eu sempre sonhei desde muito tempo, assim, porque eu via na pele, né, o que estava acontecendo, eu conseguia sentir tudo aquilo e depois de um tempo, por exemplo, você é uma artista jovem, né, vamos entrar num outro ramo agora, abre uma subpasta. Você é uma artista jovem e você tem certas oportunidades. Você é uma artista de meia idade, você já não tem tantas oportunidades. Você é uma artista mais velha, menos ainda. Ou você se consagrou ou não, entendeu? Então, é uma coisa que a mulher vai ter que construir, e vai ser na minha geração, vai ser na geração da minha filha, que já vem com esse pensamento de que a gente vai construir junto, porque a informação está aí para todos, não está só para mim, está para todos. Por que eu não coloquei, olha, Lady Pink começou não sei aonde? Porque está tudo nos livros, está tudo na internet, tá? Para quem quiser ver, vai consumir o conteúdo. Se checar a fonte daqui, dali, daqui do outro, vai chegar numa conclusão e vai ter a história, como foi. Vai ter os elementos para construir uma nova, entendeu? Então, é muito legal isso está acontecendo. Eu vejo a minha filha já lidando com o mundo de forma muito diferente, assim. É muito legal essa tua fala, colaborativa. porque eu fico muito feliz de dizer que várias mulheres aqui do UOL dessa temporada são acima de 50 anos. A gente Que fala bom. muito isso na mentoria, justamente porque eu não acho que tem que ser um projeto focado só em mulheres de 20 anos, né? Eu acho que justamente a gente quer trazer oportunidade para aquelas mulheres que ainda não conseguiram virar a chave dentro das suas idades, né? Eu acredito que a Bárbara queria falar, né, Bárbara? Queria fazer uma pergunta? Eu ia perguntar mais ou menos o que você tinha falado para ela. Você tinha perguntado se você estava falando, ia ser mais ou menos a mesma linha.
para ela falar um pouco do... Mas ela acabou falando mais ou menos, mas se você quiser falar mais do cenário atual do grafite, da arte urbana para as mulheres, o que... Você falou que viu, né, essa mudança, é muito interessante você contando essa história. E aí, o que você acha que tem ainda para acontecer, que precisa acontecer? Acho que é isso. Olha, quando eu comecei em São Paulo, como é seu nome? Bárbara. Bárbara, quando eu comecei em São Paulo, tinham 4 meninas pintando. E em seguida logo veio a Tica, e foi exponencial, sabe? Todo mundo, e hoje tem muitas meninas pintando, assim, não conheço a maioria, assim. Então, já tem encontros para as mulheres, já tem fomento para mulheres, né? Então, assim, está mudando esse olhar e está mudando essa visibilidade. Então, acho que isso é o mais importante, né? Essa cena atual está crescendo, quer eles queiram, quer eles não, quer o sistema quer não, está crescendo, está tendo mais reconhecimento e está dando oportunidades também, né? Porque eu acho que eu lembro que quando eu falei com a Leda, até eu vou responder uma pergunta aqui de que é um ambiente diferente, a Ceci. CS ou Ceci, não sei. Aí, então, estou vendo aqui. A Leda falou uma coisa muito legal, ela falou assim, olha, na minha faculdade eram 99% de mulheres no curso. Quando eu cheguei no ramo artístico, né, no trabalho mesmo, eu não vi essas mulheres. Cadê esses 99% das mulheres? Não está aqui. E cadê elas? Nos museus, nas galerias, na rua? Cadê? Todo mundo que fez o curso desistiu? Não teve oportunidade, sabe? Então, assim, a Leda, por mais que ela esteja em outro mercado, né, ou outro ramo da arte, o que eu acho que as coisas se ligam muito, ela também viveu muito isso, né? Ela também estava ali como uma mulher artista. Então, ela passou isso, assim, cara, tem que dar oportunidade, senão não acontece. Elas têm que ter... Na época que eu fiz o Projeto Rosa, também estudei muito, que tinha aquele movimento Mulheres Gorilas, mas estava só em Nova York na época, que elas colocavam, se vestiam de gorila e iam lá protestar e colocavam lambe-lambe de gorila na frente das obras, sabe? Porque não tinha. Cadê essas mulheres artistas? E isso em Nova York, que dirá no Brasil, que estava aí uns 10, 20 anos atrasado na época. E eu me questionei muito isso, por isso que eu coloquei onde estão, o que comem, sabe? Como vivem. Porque é isso, não tinha oportunidade. Assim. Então, acho que ou você criava a sua oportunidade do além, né? Você gestava a sua oportunidade. Só um minuto que eu vou ter que chamar minha filha para aula de piano. A professora dela está me mandando WhatsApp falando, cadê a Gaia? E eu tô aqui, meu Deus, cadê minha filha? Tá lá em cima no estúdio. Não é curioso tu falar isso. Eu fiquei super impressionada que tu mencionou da Leda, porque para mim foi uma surpresa mesmo, assim, essa conexão de vocês, né, nessa época. E esse teu comentário me conforta muito, porque às vezes as pessoas não entendem a minha curadoria, o meu cruzamento entre arte urbana e arte contemporânea dentro desse projeto. E aí eu vejo como é importante, sabe? Como é importante essa busca de cruzamento, de intersecção de movimentos, né? E como é rico para vocês que assistem, né? Que eu acho que, eu sou da arte urbana, eu sou do grafite, e aí vem uma pessoa nada a ver, sabe? De instalação, trazer isso. É justamente esse cruzamento que eu acho que dá a riqueza do conhecimento, assim, né? E do entendimento de melhorar como artista, evoluir como artista. É nessa mistura que eu acho que a gente se entende, né, Jana? Com certeza. Eu acho que, assim, não dá... Como eu falei, assim, eu vim de um lugar em que não tinha muito precedentes. E que quem tinha, às vezes, também não queria dividir muito, sabe?
Então, eu tive que buscar esse conhecimento. E aí eu fui sem preconceitos, assim. Mano, tem para me ajudar, para agregar, ótimo, tô aceitando, né? E acho que é bom também, porque todo mundo fala de arte contemporânea, pichação, grafite, como uma coisa separada. Somos todos artistas criativos, independente do ramo que seguiu, sabe? Tem uma essência ali que é só sua e que ela vai ser transmitida independente do suporte, né? Eu aprendi muito isso no Mulheres Correm com os Lobos e no Caminho do Artista, da Julia Cameron. Você é um ser criativo, você se expressa criativamente, sabe? Então, assim, você se expressa no modo como você se veste, no modo como você põe o cabelo, na comida que você faz, no modo como você fala, na palavra que você escolhe, no gesto, no corpo, na dança, na pintura, enfim. Você é criativo, você é um ser criativo, entendeu? Então, assim, esses rótulos eu acho que quem precisa é a mídia. Fulano de tal, sabe? Agora, a gente, como pessoa, indivíduo, criativo, acho que a gente só tem que deslanchar e deixar, que é tão difícil, né? A gente tem que vencer tantas barreiras dentro já de si. Tem um livro que eu li esse ano, que é A Guerra da Arte, não a Arte da Guerra, Guerra da Arte, que é do Steven Pressfield. É maravilhoso, assim, porque ele fala, cara, você tem que vencer esse bloqueio. A gente tem um bloqueio, que a gente tem uma barreira que a gente tem que transponer ela todos os dias, todos os segundos, para se expressar criativamente. Então, eu acho que é isso que a gente tem que focar, sabe? Tá sem som. A Simone tem uma pergunta. Simone, quer entrar aí no vídeo e perguntar? Cadê você? Oi. Olha, a pergunta é muito simples, porque... Simone, Oi, fala tudo bom? Aqui de Cabo Verde. Simone. Fala para a Jana de onde você está falando. Não consigo ouvir. Fala para a Jana. O quê? Consegue me ouvir, não? De Cabo Verde. Sim, sim. Estou a ouvir de Cabo Verde. A internet está muito mal hoje, muito mal. Então, assim como a tua experiência, eu também tive experiência de servir como assistente de vários artistas, mas foi mesmo sem pagamento e por insistência própria, só para aprender. Foi mesmo tipo ir, vir que estão pintando e ficar, posso servir como assistente e ir dias a fio sem ter pagamento, mas só mesmo para ter a experiência. Então, o que eu queria perguntar é, como é que tu fizeste ao mesmo tempo de servir como assistente do teu marido e promover-te a ti mesma, porque não queres ficar sempre como assistente, não é? Tens de encontrar uma maneira para da próxima vez seres tu aí a pintar as tuas obras. Então, como é que traçaste este meio termo de ir, assistir e promover-te a ti mesmo? E estou a gostar muito da tua apresentação. Eu também amo a Lady Pink. O meu nome, no princípio, quando eu comecei a grafitar, tinha a ver com Lady, mas depois eu decidi não. Mas foi mesmo por inspiração, por causa dela, porque eu amo o trabalho dela. Então, é essa a pergunta. Obrigada. Obrigada, Simone. Nossa, que legal. Então, a gente é fã, né? A gente também é artista, mas a gente também é fã. Eu sempre quis ser a Jana, nunca quis ser o Vichet. Começa daí. Sempre quis, mesmo quando a gente pintava junto, vocês veem que dá para reconhecer, como a Marina falou, dá para reconhecer quem é a Jana e dá para reconhecer quem é o Vichet. Ele nunca quis que eu fosse ele também. E eu nunca quis ser ele. Então a gente diz que é como se fosse uma banda. O baixo não tem que ser mais alto do que a guitarra, que não tem que ser mais alto que o vocal. A gente tem que andar em harmonia, mas não tem que deixar de ser o baixo, não deixa de ser o baixo, a guitarra não deixa de ser a guitarra.
Então, é muito difícil essa afinação. Tem vezes que a gente consegue, tem vezes que a gente não consegue, mas, assim, é esse o intuito sempre. E por outro lado, agora já do mercado, por exemplo, eu ia como assistente, e aí eu mostrava o meu trabalho. E aí a pessoa falou, caramba, seu trabalho é bom. Se eu não tivesse ali mostrado, jamais essa pessoa teria chegado no meu trabalho, entendeu? Então, eu estava ali para mostrar. E aí eles viam, nossa, seu trabalho é bom, da próxima vez eu vou te chamar. Ou então viam que eu pintava com o Vichai e falavam, nossa, vocês funcionam muito bem juntos. Vou chamar vocês. Então, assim, foi um construir tijolinho a tijolinho, sabe? Essa minha unicidade, assim, de eu estou aqui, eu tenho valor, eu quero oportunidades, quero apresentar o meu trabalho. Posso? Sabe? Maior educação para o mundo, de forma mais sutil. Às vezes, se não tivesse oportunidade, também não forçava, sabe? Mas, assim, a todo momento eu via aquilo como uma oportunidade, uma janela para eu falar, estou aqui. Teve coisas que eu vou contar essa experiência porque é importante fazer. Até eu chegar nisso também demorou. Por exemplo, antes de ir para Praga, a gente foi convidado para ir para Londres. E eu não me sentia merecedora. Eu falava, só estão me convidando porque chamaram o Vichai para expor na Stone Space. E eu fiz um trabalho muito ruim, muito malemar, assim. Quando eu cheguei lá é que eu fiz um trabalho bom na parede, mas para fazer, eu estava lutando comigo mesmo. Falei, nossa, será que me chamaram mesmo porque gostaram do meu trabalho ou porque ele exigiu isso? Ou porque eu tô com ele, então, sabe? Tipo, ficou muito confuso isso na minha cabeça. Então, eu não fiz um trabalho bom para levar julgando eu, tá? E aí chegou lá, eu falei, cara, eu tenho que fazer um trabalho bom, e fiz um trabalho bom na parede. Mas eu tomei isso como experiência. Eu falei, cara, eu estava lá, eu tinha oportunidade, quem tem essa oportunidade? E foi por isso que eu fui para Praga, porque eles pagaram minha passagem para ir, de lá eu fui para Praga. Então, assim, por que eu estou perdendo essa oportunidade? Sabe? Vocês já viram que eu tenho essa coisa, né? De como chama? A síndrome do impostor. Da impostora. Síndrome da impostora. Justamente porque os papéis na sociedade não estavam muito claros. Todas nós temos, né? Todas nós temos e precisamos lutar todos os dias. A mulher nasce com isso. O homem quase não tem isso, mas a mulher... Pois é. E assim, não só eu, mas a sociedade também não dava um lugar certo, não definia um lugar certo, sabe? Então, assim, não tinha realmente oportunidade para as mulheres. Eu me sentia ali numa cota, sabe? E aí eu ficava muito em dúvida. E aí depois eu me toquei, cara, eu tinha oportunidade, eu tinha que aproveitar, ponto. Se a vida me deu essa, é com essa que eu vou fazer, né? Então, assim, eu fui aprendendo no decorrer da minha vida a aproveitar as oportunidades e a dar valor, a valorizar, a me valorizar e a me impor. Foi assim. Perfeito. A Sami antes tinha feito uma pergunta que pega um gancho nessa tua resposta, que é como participar de residências artísticas, ou como acessar, aonde conhecer, assim. Como é que vocês descobrem? Geralmente vem o convite para vocês, ou onde elas podem procurar sobre isso, enfim? Olha, tem diversas... eu só recebi já de quem era conhecido, né? O convite de quem... Acho que foi só essa também que eu fiz essa residência. Não fiz uma outra, assim. Eu falo dela porque foi longa, foi mais de um mês, e tinham muitos artistas. A gente já aplicou para uma na França, para uma na Espanha, 2 na Espanha, mas nunca fomos selecionados. E eu fico meio atenta, assim, quando tem essa oportunidade. Mas, assim, parei um pouco agora, nesses últimos anos, de focar nisso. Porque começou a ter um mercado disso, não sei se vocês viram, né? De que, faça uma residência artística em Bali. E aí tem um spa.
aí você paga para estar na residência artística. Aí eu falei, putz, não, E aí também começar, a gente aplica às vezes para concursos, até a gente já pagou alguns, mas a gente viu que não vale a pena. Por exemplo, o Art Prize, né, em Praga, a gente participou, e tem que pagar em euros, sabe? O euro está crescendo cada vez mais, a inscrição, eles falam. Então está rolando um mercado meio disso, então não sei se eu consigo indicar nesse momento. Agora, no momento do Brasil, então, de pandemia, acho mais difícil ainda. Mas essa que a gente foi a convite mesmo. Era uma exposição onde você fazia a obra lá e expunha lá, e pintava na rua. Então o Ronza teve que fazer, a Marina sabe, não sei se chegou a conversar com o Ronza sobre isso. Cara, ele moveu mundos de fundos, sabe? A gente chamava ele de de Maguila, que ele conseguiu o patrocínio do açougue, da padaria, para fazer, sabe? Ele deu dinheiro, olha só, ele fez um concurso e deu dinheiro para os artistas elegerem qual era a melhor obra daquele projeto, tinha um troféu, sabe? Tipo, ele moveu mundos e fundos para fazer os amigos dele exporem junto com ele. Foi essa a proposta, assim. Então, ele falou, nunca mais quero fazer isso na minha vida, porque, coitado, sofreu processo, teve que ter, porque na Europa não dá para pintar igual aqui, né? Tipo, você chega pela autorização do proprietário. Não, lá tem que ter autorização da prefeitura, enfim. E aí ele moveu advogados, prefeitura, enfim, com nada, sabe? O cara tirou da cartola um projeto com os amigos dele para expor, e foi muito, muito trabalhoso. A gente viu tem acontecido muito festivais de artistas para artistas, né? Quer dizer, a galera querendo trazer os seus amigos para perto, assim. Mas, com certeza, nesse momento, gente, quase ninguém está viajando, tá? Não se sintam abandonadas, porque os artistas mais famosos que eu conheço estão na sua casa mesmo, né? Mas as meninas citaram aqui no chat o Editais e Afins, que é um site que faz um compilado, assim, eu acho que vale recomendar para quem está nos assistindo. A Jamaira tem uma pergunta aqui. Jamaira, pode entrar. Olá, bom dia. Bom dia. Eu quero primeiro agradecer a todas que estão aqui, toda essa oportunidade. Está sendo incrível essas manhãs com vocês. Incrível. E agradecer a Jana também por trazer tudo isso. Está sendo uma experiência incrível também te escutar. Eu queria perguntar sobre agenciamento. O que você pensa sobre isso? Se vocês trabalharam com agentes em algum momento, se vocês precisaram disso no início, e como que se dá isso, né? Que está dentro dessa questão que a gente estava falando sobre artistas se apoiarem, né? Porque a gente sabe que é bastante difícil, né? Se inserir e dar o nosso próprio valor, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótima pergunta, Jamaira, né? Assim, vou contar a trajetória, né? A gente teve muitas propostas e a gente acha que de galerias, né? A galeria, eu acho que vocês já tiveram aula ou já viram o vídeo da Carol falando bastante sobre isso. A galeria cobra 50% do trabalho. E nesse contexto em que quem detinha o conhecimento detinha o poder, eu acho que era válido esse 50%. Hoje as galerias estão repensando tudo isso, né? Porque mudou muito esse conceito de artista, galeria, enfim. E eu acho que isso é um casamento. Se você for achar um agente ou um galerista ou o próprio artista se apoiar, essas parcerias para a gente considera casamentos, assim. Você precisa ter uma relação dupla, sabe? De confiança mútua, de entrega, e de potenciais, né? Por exemplo, eu sou bom em falar outras línguas e eu sou bom em escrever, sabe? Então, vamos juntar esses conhecimentos? Aí é uma parceria que vale a pena. Qualquer sociedade é meio que baseada nisso, assim. E a gente vê muito essas... Antigamente eram feitas
como o casamento, né, era para a vida toda, assim. Hoje não, hoje essas sociedades são feitas, vamos fazer esse projeto junto? Vamos fazer essa exposição juntos? Vamos fazer, eu te agencio nesse país, sabe? Então, assim, a gente sempre procurou esses pontos flexíveis, assim, para o nosso caso, né? Acho que não é o caso de todo mundo, acho que tem 1000 artistas aí de 1000 jeitos e 1000 pensamentos, estou falando da minha experiência. Então, a gente sempre procurou trabalhar por períodos, trabalhar por projetos, e eu acho que conversando a gente se entende, sabe? Então, assim, olha, essa cláusula sempre com contrato, tá? Nunca deixem de fazer contrato, porque a gente já tomou bastante na cabeça por não fazer contrato, confiar ou achar mas não está implícito. Não, não está. Não está implícito, a outra pessoa não pensa como você, não existe meias palavras numa sociedade. Sempre tem que ter um contrato e tudo muito pensado antes. Então, o que a gente aprendeu a pensar? Por exemplo, quando a gente era mais novo, a gente chamava a gente para expor fora. Vamos! Olha que legal! A gente nem sabia como ia trazer as obras de volta, quem ia cuidar da obra se não vendesse, sabe, todos esses mínimos detalhes, e que quem não tem experiência, acaba caindo, e depois fala, cilada, Bino! Então, a gente aprendeu, a duras penas, a fazer contrato e a se antecipar, sabe? Por exemplo, aconteceu há pouco tempo atrás, vocês devem ter visto na mídia, o Flip fazer aquele aquário urbano e depois ser processado por um dos prédios, né, que foi parte. Então, assim, se precaver no contrato, sabe? Então, assim, se tem um contrato, não tem processo. Se tem... Quando o conversado, o acordado não é... Qual que é esse... O acordado... Como que é? Não sai caro. Isso, não sai caro. Então, é isso. Então, assim, tudo coloca no contrato, se precaver, olha, eu vou fazer essa exposição, a gente vai trabalhar tanto tempo juntos, vai ser tanto e tal porcentagem para cada um. Se não vender, a gente é obrigado a fazer isso, aquilo, outro. Se precaver, sabe? Se fazer um contratinho falando e que seja bom para ambas as partes. Se você ganha, eu ganho, é o ganha-ganha. Então, ninguém sai perdendo, todo mundo sai ganhando. E é ótimo, assim. Então, acho que a gente aprendeu também errando, batendo cabeça. Eu estou falando isso porque ninguém ensinou a gente foi fazendo e aprendendo. Por isso que vocês vão ouvir muito isso, batendo a cabeça, erramos, acertamos, erramos. Eu falei desde o começo, assim, a gente aprendeu errando. E o erro não existe, é experiência, né? É tudo que a gente construiu, quem a gente é hoje, através dos erros. Não existe uma pessoa... A Gaia, minha filha, me falou uma coisa maravilhosa. Ela está fazendo um reforço de matemática e a professora dela falou assim, quem acerta não aprende. Quem erra faz sinapses e conexões não existentes. Então, eles aprendem muito mais do que aquela pessoa que só acertou. Achei maravilhosa, maravilhosa. Aliás, aproveitando, a gente já teve na jornada passada uma aula sobre contratos, eu vou mandar para vocês ali no chat, e a gente vai ter uma outra sobre profissionalização da artista, sobre contrato, briefing, proposta, então acho que vai elucidar esse assunto aí, vai ser a aula 7 com a Denise. Vou assistir. Jana, aproveitando sobre a Gaia, para a gente finalizar, tem várias mães no YouTube, estão super maravilhadas aqui com o teu lado maternidade, né? Algumas não sabiam. Cartinhas dela. E aí a Andressa está perguntando aqui... Vou mostrar o desenho dela que ela fez. Eu e ela, Câncer e Leão. Ai, que maravilhoso. A Andressa está perguntando como que foi a tua arte a partir da chegada da tua filha. Se teve alguma transformação, se tu mudou artisticamente. Enfim, está trazendo para a gente vários insights da Gaia, que já é maravilhoso, né? Para o dia a dia, assim. Mas na tua arte, se refletiu de alguma forma? Super.
Porque pensa, eu vivi 9 anos com meu companheiro sem ter filhos. Sem, assim, pensar muito nessa opção. Era uma opção, longe. Aí, quando eu fiz 30 anos, falei, quero ter filho. Aí ele falou assim, não, a gente está viajando muito, temos 3 exposições para fazer, não vai rolar, vamos dar uma esperada. Foi ótimo, porque a gente se planejou. Eu entendi que o buraco era muito mais embaixo, sobre o parto no Brasil, que ia ter que remar muito contra a maré. Me empoderei super disso. E eu já tinha muito essa luta, assim, pelo feminino, sabe? Então, assim, foi mais uma que... Foi, cara, é isso, a mulher hoje em dia tem que lutar para parir com dignidade, sabe? Tipo, mais uma que vai para o currículo, assim, né? E tem os recortes raciais, enfim, comecei a estudar super sobre isso. Tive a Gaia, e aí eu, inocente, eu fazia... eu ia em palestras de grupo de gestante, tudo. Todo mundo me avisou, mas eu, inocente. Pensei, 6 meses, vou guardar dinheiro para 6 meses, amamentação exclusiva, tal, vou ficar aí, vou ter ajuda. Chegou 6 meses, uma loucura, assim, o dinheiro acabou, ela nasceu com um negocinho que a gente tinha que fazer várias consultas, e aí, cara, o dinheiro acabou e vai em 3 meses, e aí tinha trampo, e eu não conseguia lidar sozinha com a coisa, e não conseguia mais pintar, e aí aquele monte de hormônio. Mano, eu fiquei maluca, assim, não sabia, tinha muitas inseguranças, falando, nossa, quem vai me chamar agora para fazer um trabalho? A gente nunca mais vai viajar. Eu fiquei muito, muito insegura, assim. E aí eu fui vivendo, né, assim, dia a dia, e fui entendendo que eu tinha um outro jeito, né? Fui tendo que me recriar. Por exemplo, eu via que eu não conseguia, imagina, a amamentação exclusiva e tudo, eu amamentei ela 3 anos. E porque eu achava que era super importante, né, e tal. Aí foi uma escolha mesmo, assim. Então eu escolhi trabalhar menos, então menos dinheiro, né? Quem vive do que trabalha tem isso também. Escolhi trabalhar menos, foi uma escolha que hoje eu falo, tudo bem, a gente passou um aperto, mas tudo bem, sabe? Tipo, era a minha escolha. E eu falei, cara, eu vou começar a pintar diferente. Lembra que eu estudei no Rocha Mendes e eu aprendi várias técnicas lá e aprendi aquarela. E eu só tinha feito aquarela. Ai, obrigada, Andressa. Eu só tinha feito aquarela na escola. E eu lembrei que aquarela, você fazia um pouquinho, descansa um pouquinho, fazia um pouquinho, descansa um pouquinho, porque tem que secar. E a minha vida era assim, dá mamar um pouquinho, faz comida um pouquinho, faz isso aqui um pouquinho, lava fralda um pouquinho, volta um pouquinho, sabe? Tipo, a minha vida era muito de pouquinho, 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 pouquinho. E não tinha nenhuma coisa assim, porque você pensa, vai ter rotina. Não, não tem, acabou a rotina, já mudou tudo, deu uma crise, um salto de crescimento, a criança chora 24 horas, não dorme. E eu falei, cara, não tem. Então, e hoje, pandemia, sabe? Tipo, um dia de cada vez. Era assim. E eu comecei a fazer aquarela. Comecei a fazer aquarela porque eu pintava um pouquinho, deixava descansar, e quando dava, ia lá e fazia um negocinho, quando dava, fazia outro negocinho. E hoje eu tô super aquarelista, assim. Tô há 10 anos trabalhando com aquarela e me descobri. Falei, cara, que maravilhoso, assim. Tipo, a maternidade me deu essa oportunidade de trabalhar com uma coisa que talvez eu não trabalhasse. Eu estou com 8 meses de gestação e penso muitíssimo em considerar minha vida profissional após a chegada do baby. Então, é isso, assim, um monte de inseguranças e que a gente vai ter que viver a cada dia, a cada segundo. E, assim, também respeitar. Teve coisas que eu não consegui fazer, realmente. E, por exemplo, o projeto do Obra, e que era uma escolha e que eu optei por isso, né? E que tudo bem, assim, hoje a minha filha com 10 anos eu já consigo fazer. Então, assim, respeitar esse tempo, né? A mulher tem um tempo e escolha também. Tem várias mulheres que escolhem e tudo bem. A minha escolha era ficar com a minha filha
a demanda era Casas Bahia, sabe? Tipo assim, dedicação total a você, não tem jeito, assim, é isso. Assim. E hoje eu colho os frutos de todas essas escolhas, ela é maravilhosa, estamos num processo pandêmico, ela é super compreensiva, super comunicativa, corajosa, sabe? Então, é assim, é escolha, assim, eu acredito que eu fiz uma poupancinha ali, poupei e estou colhendo hoje os frutos daquilo que eu plantei para ela, e hoje eu tenho liberdade, assim, é lógico que se a gente for para outro país, ou se ela vai junto, sabe, tipo, porque isso também é muito legal, foi bom falar nisso. Cara, ela viveu coisas que outras crianças não viveram, assim. Ela foi com a gente para outro país quando ela tinha 1 ano, ela já fez 4 viagens internacionais com 10 anos, sabe, tipo, eu nunca tinha, lembra que até os 28 anos eu nunca tinha saído do Brasil? Então, ela já fez 4, ela conviveu com um monte de crianças que falavam outras línguas, outras culturas, ela viu um monte de gente, ela vivenciou experiências que jamais ela vivenciaria. A gente, lógico, tinha, e também tinha isso também, a gente descobriu que nas viagens tinha o tempo dela, assim, a gente tinha, até então tinha viajado para a gente, e nessa não, a gente ia ter que dividir, descansar, ir no parquinho com ela, que tinha o tempo dela, que ela, uma hora a gente ia ter que se dividir, sabe? Enquanto eu estava pintando esse mural de Madrid, eu risquei, eu ia passear com ela de carrinho. Ela chorava muito essa época, assim, muito. E, tipo, loucura, assim. Aí chegava e falava, Diana, não aguento mais ela chorar. Eu pegava ela, sabe? E aí ele ia fazer o fundo. Era assim. Agora vai no parquinho, agora volta. Aí ela acordava cedo, acordava várias vezes à noite. No dia seguinte a gente tinha que pintar. Desafios de toda mulher tem para ir trabalhar, sabe? Então, assim, eu aprendi a lidar com o tempo de forma diferente depois da maternidade e aprendi que tudo bem não ter o que eu queria naquela hora, sabe? Porque eu também tinha que lidar com as minhas frustrações. É bem importante esse teu relato, porque tem muitas artistas mulheres, mães, nos assistindo, né? E essa dificuldade é para todas, né? Então, é bem importante olhar uma outra referência para ver que é possível e que todas passam pela mesma situação, mesmos problemas, e essa coisa do tempo é um ponto bem importante. Queria ressaltar também que a gente vai ter aula de aquarela nessa temporada com a Crica Monteiro. Legal. Isabela, faz a última pergunta de hoje. Primeiro, eu queria agradecer também a presença de todas, está sendo maravilhoso para mim, a presença da Jana, e para falar a verdade, eu me senti falando com uma amiga aqui hoje, Jana. Nossa, foi muito especial, principalmente por você compartilhar suas inseguranças, seus processos. Eu acho que aqui na minha cidade, como eu moro mais no interior, é difícil a gente ver isso, ainda mais artistas mulheres. Então, só para agradecer mesmo, eu tinha várias questões, mas todas as meninas perguntaram o que eu estava pensando também em relação ao companheiro ser artista e tudo mais. E hoje eu saio da aula mais segura, assim, sabe? E com um pensamento de criar novos caminhos e com muita força. Então, só isso. Obrigada mesmo, Jana. Obrigada a você. Pô, super legal, Isabela. Eu no começo da pandemia, é muito gratificante ouvir isso, porque no começo da pandemia eu fiz as lives. Primeiro eu assim, não manjava nada assim, de live, de coisa. Eu falei assim, cara, mas eu preciso ajudar de alguma forma. E aí eu comecei a fazer uns relatos, e tá lá nos meus destaques, sem saber, fazia por stories, porque eu não sabia editar e tal. E aí eu comecei a fazer uns relatos, e nesse relato eu falo dessa viagem de Madrid, tá lá nos meus destaques do Instagram. E aí um monte de amigas começaram a escrever, que estão nessa fase, sabe, do puerpério, de filho com 3, 4 anos, de ter que optar ou pelo trampo, ou pela, sabe, tipo, começaram a me escrever e super se identificar, e eu falei, cara, que bom, que eu passei tudo isso sozinha e tô deixando alguém não passar sozinho, porque é muito difícil quando a gente não tem essa experiência para passar ou para receber, sabe, no Mulheres Correm com os Lobos fala muito isso, a mulher era muito de tribo, esse conhecimento era passado de geração para geração. Na minha geração, teve um corte ali, em que eu não tive muito isso, assim, de uma ajuda, vai por aqui, vai por ali, eu te ajudo, eu pego na sua mão, sabe, eu te dou colo. Eu não tive muito isso, assim. A mulher foi muito cesárea, leitinho, a mulher tem que trabalhar, o homem não está junto, enfim, foi muito conturbado tudo isso. E eu acho que toda família disfuncional, enfim,
a gente está aí com vários problemas, a mulher segue ainda tentando ficar viva ainda, né? É muito maluco isso, assim. E quando eu fiz essas lives depois, foi justamente para isso, para dar oportunidade. No começo eu falei assim, eu vou chamar quem eu conheço, porque eu não participei de nenhuma lei, não me atentei a nada disso, sabe, para tentar. Então vou chamar as amigas, né, para poder ajudar. Então só chamei mulheres para elas mostrarem o que você está fazendo, como você está fazendo, como que é, sabe, tipo. E aí eu fiz acho que 10 lives, aqui não lembro agora quantas, o ano passado. Estão gravadas também no IGTV, acho que eu devo ter perdido uma ou duas, não lembro, porque o Instagram às vezes dá esses bugs, mas foi muito legal, e o meu intuito é justamente isso, porque lembra quando eu fui procurar ajuda, essas mulheres de roda de gestante, a Lei da Catunda, a Lei de Pink, elas tiveram um tempinho para parar e me falar, olha, foi assim que eu fiz, é assim, sabe, tipo. Então, acho que é importante também a gente continuar essa roda, fazer essa roda girar, né? Se dar as mãos, essa ciranda de mulheres. Leiam Ciranda de Mulheres também, que a tradução não é essa, mas o inglês é a velha. Como que é? A velha. Ai, como que é em inglês? A Velha Perigosa. É maravilhoso. Da Clarissa Píncola também. Que em português é Ciranda das Mulheres Sábias, não é isso? Acho que é. É isso. Jana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente cravado vai terminar hoje no horário. Que bom, tinha muitas perguntas aqui. Desculpa, não consegui acompanhar o chat muito. Quero agradecer todas as artistas que estão nos assistindo hoje aqui no Zoom e também no YouTube, quem vai assistir. Convido vocês para seguirem a Jana no Instagram, porque ela fez várias lives, como ela falou, nessa quarentena aí. Então, esse assunto se estende para o Instagram dela. E agradeço a tua existência, agradeço a tua persistência, a tua resistência e por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Obrigada. Estamos juntos. Obrigada a cada uma que esteve aqui, que vai estar assistindo no YouTube. Obrigada, de verdade. Me perdoem se eu falei alguma besteira. Eu sou falha, tenho muitas falhas. Me perdoem se eu excluí, e a minha intenção é incluir, não excluir. Desculpa que eu não consegui interagir muito aqui com todo mundo, mas eu honro cada uma de vocês e agradeço por estar junto com vocês. Olha a síndrome de impostora, foi maravilhoso. Então. Beijo, obrigada. Beijo. Até a próxima aula com a Arissana Patachó, hein? Tchau. Que legal, vou participar também.